No Evangelho de Lucas, temos um encontro inusitado. A morte encontra a vida. Qual será dos dois que venceu? Eu quero ler com você, porque vale a pena. No livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, vai dizer assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse Jesus, Eu te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Veja que situação formidável que nós temos aqui na Bíblia. Nós temos aqui esse relato incrível. Nesse relato nós temos o quê? Nós temos algumas coisas em comuns. Algumas coisas em comum. Nós temos aqui uma multidão que vinha saindo de uma cidade chamada Naim, porque naqueles tempos as pessoas não enterravam os seus mortos por dentro dos muros das cidades. As cidades eram cercadas por muros e eles não faziam os cemitérios dentro da cidade. Os cemitérios ficavam de fora do muro. Então eles sepultavam de fora do muro. E nós temos ali uma multidão representando a morte. Uma multidão que vem trazendo um jovem. Esse jovem era filho único e a sua mãe era viúva. A viúva da cidade de Naim. Então essa mãe vem chorando, provavelmente com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes, com os conhecidos. E vinha aquela multidão saindo da cidade para sepultar aquele jovem que havia morrido. A Bíblia não traz detalhes de como foi a morte desse jovem. Né? A gente não tem detalhes, mas sabemos que é um velório. E não existe nada mais triste nesse mundo, nessa vida, do que um velório, do que a morte, do que essa separação. Isso por quê? Porque nós não fomos criados para ser separados. Por que a morte dói tanto? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados por Deus para ter essa separação. Então essa separação, ela só aconteceu por causa do pecado. E isso dói demais. Dói demais. Nada se compara à dor de uma perca na família. Nada se compara à dor de uma morte. Se perder alguém da sua família, né? Como eu já perdi meu pai, minha mãe, irmã, sobrinho. Então é muito doído, é muita dor para uma pessoa só, né? Especialmente se tratando de uma mãe. E pior ainda que se tratando de um filho único, que era provavelmente a única companhia que ela tinha. A única companhia para tomar café, a única companhia para almoçar juntos, para jantar. Apesar que eles tinham uma forma de diferente, né? Não é essa cultura nossa aqui. Geralmente eles comiam uma vez por dia. Não tinha esse cafezinho que a gente toma aqui, né? Não tinha na maneira como nós tomamos aqui. Eu nem sei se lá tinha café. Só sei que eles usavam mais a tomar um golinho de vinho, né? Mas
aquele filho era a única alegria daquela mulher. Já tinha perdido o marido, já tinha perdido o esposo. Já era uma mulher que provavelmente vivia triste, porque tinha perdido o esposo, ela era viúva, ela não tinha arrumado um novo casamento. Pelo jeito que a gente vê o texto, acho que ela não tinha arrumado outro casamento, não. Porque falava que era viúva. Se era viúva, a condição dela era viúva, né? E aí era a única companhia para ela passar as noites, para dormir com ela. Então, era a única companhia, era aquele filho. Ela era a única, provavelmente era o único algo de bom que ela tinha na vida, era aquele filho. E aquele filho morre. E o choro daquela mulher era um choro totalmente compreensível, né? E não só ela chorava, mas eu acredito que muitos que estavam ali com ela choravam também a dor dela. Então vai saindo aquela multidão da cidade com um defunto, né, com um caixão para ser sepultado, e nós temos uma multidão chorando, uma multidão que representa a morte, uma multidão que representa a dor, a tristeza. Mas de repente, lá na frente, está vindo também uma outra multidão. Da cidade está saindo uma multidão com o velório. E entrando na cidade de Naim está vindo uma multidão. E quem é essa multidão? Essa multidão era composta por Jesus, que estava provavelmente à frente, os apóstolos dele, os discípulos dele, e uma multidão que andava também para alguns para ouvir, alguns por curiosidade, alguns para criticar, alguns para receber algum milagre, mas tinha uma multidão que estava acompanhando ele. E essa multidão que estava vindo de encontro à cidade de Naim, para entrar na cidade de Naim, essa multidão representava quem? A vida. Jesus diz, né? Eu sou a vida. Né? Então, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a vida. Então, nós temos uma multidão ali que representa quem? Representa a vida em Jesus. E temos uma multidão aqui saindo da cidade que representa quem? Que representa a morte, a dor, a tristeza. Aquelas duas multidões se encontram, uma saindo com o velório, a outra entrando na cidade. Agora pensa bem, nós temos ali a morte encontrando com a vida. Quem será que venceu? Quem será que triunfou ali? Será que foi a morte ou será que foi a vida? Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Jesus teve compaixão daquela mãe. Ele teve muita compaixão daquela mulher. Muita compaixão. Ele não ficou com pena dela, essa pena. É uma coisa superficial. Porque pena, a gente fica de muitas pessoas. Mas quando você fica com pena de uma pessoa, normalmente você não faz nada por ela. Normalmente quando eu fico com pena de alguém, eu não faço nada por ela, eu só fico com pena. Nossa, que pena, né? Que pena. Mas quando a gente sente compaixão, fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa. Eu tenho que dar, nem que seja um café para essa pessoa. Eu tenho que conversar com essa pessoa. Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Jesus, ele sente compaixão daquela mulher. Uma íntima compaixão daquela mãe. Ao ver a dor daquela mãe. E aí a gente percebe que Deus, ele se preocupa com a dor do homem. Ele se preocupa com a dor do ser humano, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, Jesus fala para aquela mulher uma coisa totalmente fora de contexto. Uma coisa totalmente absurda de alguém falar. Se não fosse Jesus que estivesse falando, seria algo completamente fora de lógica. Ele falou para aquela mãe, não chores. Não chora. Olha, às vezes, quando a gente está num velório e a gente vê o familiar que perdeu alguém chorando, a gente abraça a pessoa e fala, não chora, não chora. Isso é uma coisa completamente errada. Sabe o que a gente tem que falar
quando você está num velório e você não vai ressuscitar o morto? Porque eu nunca consegui ter essa fé. Talvez você tenha, eu nunca consegui ter, não. Eu sei que Jesus ressuscita, eu sei que Deus ressuscita, mas não por mim. Através de mim não rola, não. E olha que eu já orei para alguns mortos ressuscitar, viu? Mas não rolou. Minha fé não chegou, nem levantou assim um pouquinho. Deus falou, não, essa fé aí não rola, não. Aí eu só sei que Jesus fala para aquela mulher, não chore, né? Não chore. E aquela mulher, ela pensou, mas como não chorar? Como não chorar se é meu filho que está morto? Provavelmente ela pensou isso. Só que foi muito rápido. E aí Jesus, que é a vida, ele toca no esquife. Esquife, tem muita gente que acha que é um instrumento, viu? Algumas pessoas falam assim, Jesus era moço porque ele tocou o esquife. Esquife é caixão, né? É uma mortuária. Então Jesus chega e encosta no caixão e fala para aquele jovem se levantar, e aquele jovem ressuscita, senta no caixão, começa a conversar, eles pegam ele e entregam para a mãe dele. E aí o que acontece? Aquela multidão que estava saindo de Naim, indo para um velório, para um sepultamento, aquela multidão se junta com a multidão que representava a vida, que estava entrando na cidade, e a multidão volta para a cidade. Então agora nós temos duas multidões. Só que antes uma multidão representava a morte. Agora essa multidão encontrou com a vida, que é Jesus, que é Deus. E essa multidão agora já não representa mais a morte, mas representa a vida. E essa multidão, então, a multidão que era da morte foi vencida pela palavra, pela ação da ressurreição de Jesus, e aquela multidão agora volta, eles formam uma multidão só agora, que representa a multidão da vida, e a multidão da morte deixa de existir, e aquela multidão da vida agora entra na cidade, com aquele jovem ressuscitado, a mãe provavelmente maravilhada, agora chorando de alegria, e eles entram na cidade, o texto vai dizer que há um alvoroço muito grande naquela cidade de Naim, e o pessoal fica maravilhado com aquilo. O que a gente aprende com isso daí? Que a multidão que está com Jesus sempre vai representar a multidão da vida, sempre vai representar a multidão da vida. E a multidão que está sem Jesus sempre vai representar uma multidão de dor, uma multidão de morte. Então, nessa manhã, para mim, para você, não sei qual dia, nem sei qual horário, eu quero dizer para você uma coisa. Talvez você esteja nesse momento participando de uma multidão de dor, de angústia, de choro, de morte. Mas eu quero convidar você a mudar de multidão, a trocar essa multidão da dor por uma multidão de vida. E você só consegue fazer isso através de Jesus, se encontrando com Jesus, se envolvendo com Jesus, se tornando discípula de Jesus. Se você já é discípulo de Jesus, já é uma discípula de Jesus, então continue com Jesus, porque continuando com Ele, você está na vida. Continuando com Jesus, aconteça o que acontecer, você sempre vai estar na multidão que representa a vida, porque Jesus é a vida, Ele é a ressurreição. Ainda que a gente esteja morto, mas com Ele a gente viverá eternamente, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, se inscreve no meu canal, dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo, tá bom? Fique com Deus, um beijo no seu coração.